Diz assim o texto, Marcos capítulo 2, versículo 18 e 19. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns que lhe perguntaram por que motivos jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam, ou seja, os discípulos de Jesus. Respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado por esta chuva, muito obrigado por tudo, Senhor, muito obrigado por esses que estão aqui presentes. Abençoe os que estão em casa, os que não puderam vir, e aqueles que vão assistir depois pela internet. Ó Pai das luzes, que a Tua palavra brilhe em nossas vidas. Hoje é o que te peço, tanto agora como para sempre. Amém. 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 Meus irmãos, a gente tem um texto aqui e, como os irmãos já sabem, a gente continua a exposição do Evangelho segundo Marcos. Nós estamos no capítulo 2, versículo 18 e 19, falando sobre o jejum. E o que a gente vai ver, meus irmãos, é que as primeiras comunidades cristãs destacavam-se, com muita força por essa mensagem muito presente de Jesus e o que Jesus representava para eles. A gente sabe, e eles também sabiam, que com Cristo uma nova aliança começava com Deus. Cristo iniciava uma nova aliança. Jesus introduziu um novo mandamento, que era o mandamento do amor, um mandamento no mundo. Jesus era portador de uma nova vida, de uma vida nova para cada um que o seguia, além de trazer um espírito novo, porque antes no Antigo Testamento o Espírito de Deus parava sobre as águas, estava agindo fora do ser humano, e agora só em alguns momentos ele age no ser humano. O Espírito de Deus agia, como a gente vê basicamente com Sansão. É um caso em que o Espírito de Deus estava atuando diretamente na pessoa. E aqui você vai ver agora, a partir de agora, o Espírito Santo de Deus começando a atuar na vida de cada um dos crentes. Isso fez tornar-se possível que cada um de nós tivesse uma esperança de um dia conhecer um novo céu e uma nova terra. Como diz Apocalipse 21. Aqui há um novo incidente, onde Jesus se encontra com os escribas e também com fariseus, mas o texto fala que eram os escribas dos fariseus e os fariseus que estavam questionando por que os discípulos de Jesus não jejuavam. E os fariseus diziam: olha, nossos discípulos, os discípulos de João Batista, estão jejuando regularmente, mas os discípulos de Jesus não. Agora vejam só, por que essa questão do jejum? Pelo seguinte: havia na palavra de Deus estabelecido um jejum que era anual. Esse estava lá colocado em Levítico, que era para o dia da expiação, ou seja, uma vez por ano. Está lá escrito em Levítico 23, 27, que as pessoas deveriam promover um jejum individual e também comunitário pela expiação dos pecados. Logo depois da lei de Moisés, criou-se um hábito de jejuar às segundas e às quintas-feiras, porque tinha-se a ideia de que na segunda e quinta-feira eram os dias em que Moisés recebia a palavra de Deus, do próprio Deus no Monte Sinai. Eram os 2 dias que Moisés subiu o monte para conversar
como podemos dizer assim, cara a cara com Deus. Embora o texto diz que Moisés vê como que de costas. Vê a Deus como que de costas. O homem não pode ver a Deus. O homem não pode. Não teria condições de discernir o que ia ver, ao ponto em que alguns estudiosos dizem que provavelmente a mente do homem entraria num colapso e ele provavelmente morreria, pelo que ele ia ver. Jesus não tem oposição ao jejum. Você não vê Jesus se opondo ao jejum. Mas Jesus vai falar em Mateus 6, 16, 18, que tem um momento específico para fazer o jejum e como tem que ser feito o jejum. Os escribas e os estudiosos na época do judaísmo, aliás, do judaísmo na época de Jesus, eles tinham imposto às pessoas um jejum que Deus não tinha ordenado. Então eles tinham colocado que os homens tinham que estar fazendo jejum o tempo todo. E nesses primeiros dias de Jesus, no seu ministério na Galileia, Jesus faz a alusão a um fato de que um dia ele deixará seus seguidores sem a sua presença física. É a primeira vez que você vê Jesus dizer que ele vai morrer. E a gente vai ver isso aqui no versículo 20. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ou seja, Jesus dá a entender primeiro que ele vai ser tirado, provavelmente vai morrer, e que haveria agora a necessidade do jejum. Em Mateus 6, 16, 18, Jesus vai sugerir que o jejum seja efetuado para uma autodisciplina. Que seja a expressão da piedade, para que ele fosse aceitado. O próprio Jesus diz assim: olha, quando você for jejuar, você lave o rosto, você penteie os cabelos, você se vista com a roupa que você se vestiria no dia a dia, e não vá sair por aí com cara de triste para as pessoas perguntar o que é que você tem, para você dizer: eu estou jejuando. Porque o jejum, literalmente, é passar fome. É você deixar de comer. Você está fazendo um sacrifício com o próprio corpo. E há vários tipos de jejum, mas eu vou pelo menos elencar alguns para os irmãos saberem. Há o jejum intermitente, que é aquele jejum que você pode fazer pela manhã ou pela tarde, onde você abdica de uma das refeições. Existe o jejum que, por exemplo, Esther promoveu, que Paulo também promoveu, que é o jejum de 3 dias sem beber água e sem comer. Há o jejum de 7 dias em que você fica só bebendo água. E há o jejum que é extraordinário e que vocês veem Jesus só fazer uma vez, que foi um jejum de 40 dias. Mas o próprio texto de Jesus ficou sem comer. Se ele ficou sem comer, esse jejum de Jesus foi promovido somente sem o alimento, mas ele continua bebendo água. O que é que eu aconselho os irmãos que forem fazer jejum? Exatamente o que a palavra de Deus diz. Se você quer abdicar de um alimento, e você vai orar a Deus: Senhor, estou fazendo jejum, que eu quero buscar me santificar mais, eu quero melhorar mais, eu quero me conectar mais com o Senhor. Eu vou abdicar desse alimento dessa manhã. O que é que eu aconselho? Beba água. O corpo humano não pode ficar muito tempo sem beber água. Ele pode até ficar muito tempo sem se alimentar. Mas você vai ver Jesus uma única vez fazer um jejum extraordinário, que era esse de 40 dias antes da tentação de Satanás. E você não vê em outras situações Jesus promovendo jejum para os discípulos. Aqui mesmo ele está dizendo: olha,
estiver com os convidados, não há sentido de fazer um jejum. Estamos numa festa. E em festa a gente não faz jejum. E principalmente toda festa tem comida, tem bebida, tem música. E as pessoas não têm que ir para a festa fazer jejum. Só que os fariseus faziam jejum e provavelmente deixavam-se demonstrar pela sua feição apatia. E fazia com que as pessoas identificassem ele quando estavam fazendo jejum. Isso é um ato legalista. Jesus está querendo chamar a atenção de que eles estão, na verdade, deixando de receber benefícios espirituais. O que eles estão buscando é a aclamação das pessoas. E as pessoas olharem para ele e dizem, olha como ele é espiritual, olha como ele está buscando se santificar, e ele está jejuando. Jesus quer chamar a atenção de que os homens não podem estar buscando recompensa de outros homens na hora que estão fazendo jejum. Ninguém faz o jejum para que o outro saiba, para que o outro veja, para que o outro tome conhecimento. Ou seja, dá a entender aqui que o jejum é como oração. Entra no teu quarto, no caso da oração, entra no teu quarto, em segredo para dentro do teu pai. Você não tem que gritar a sua oração para que as pessoas vejam. Você não tem que berrar a sua oração para que as pessoas escutem. Porque Jesus recriminou isso dos fariseus. A gente já viu isso aqui. No caso do jejum, ele também deve determinar o seguinte: que você faça o jejum e que ninguém sabe que você está fazendo jejum. Só quem tem que saber é Deus. Se desejamos, meus irmãos, ser abençoados por Deus, devemos fazer o nosso jejum para Ele, por Ele e para Ele, e não para a aclamação dos outros. Lucas também cita essa situação de Jesus ter jejuado 40 dias. O que é que eu aprendo com o jejum que Jesus praticou? Provavelmente aquele jejum foi apropriado para que Jesus se preparasse para momentos de dificuldade, tanto com Satanás como para o ministério. Mas é importante notar, meus irmãos, que esse jejum extremo, ele só foi promovido por Jesus uma única vez. Jesus não tinha o hábito de fazer jejum. Ele fazia algumas vezes, mas não como as pessoas imaginam que Jesus toda semana estava em jejum. Mas Jesus fazia oração. Todos os dias Jesus orava. Mas nem todos os dias Jesus jejuava. Pelo contrário, Jesus uma certa vez, pelos fariseus, foi taxado de comilão e beberrão. Como eu já até preguei aqui para os irmãos. Chamaram Jesus de comilão e beberrão, ou seja, aquele que é dado à festa. O jejum, meus irmãos, não deve ser um espetáculo público, para que você se gabe da sua espiritualidade, ou da sua busca por Deus, né? Para você se gabar da sua piedade. O jejum não é o contexto adequado. Na verdade, em situação nenhuma da vida, é adequado que você se gabe da sua espiritualidade. Olhem como eu sou santo. Olhem como eu busco me santificar. Meus irmãos, eu jejuo todos os dias da semana. Essa não é a melhor forma de promover o jejum e buscar a espiritualidade, ou seja, se aproximar mais de Deus. Os primeiros cristãos, meus irmãos, os líderes da igreja de Jerusalém, jejuaram antes de tomar decisões importantes. Em Atos 13, a gente vai ver os anciãos da igreja em Antioquia jejuando antes de enviar Barnabé e Paulo em uma viagem missionária. Antes de enviar Barnabé e Paulo em uma viagem missionária, eles jejuaram. Nós vemos em Atos 14, em troca a essa situação, ou seja, como retribuição, Barnabé e Paulo jejuando antes
de designar presbíteros para as novas igrejas. Então você vê que o ato do jejum, seja pessoal, seja em grupo, era algo natural e apropriado aos cristãos, mas não era especialmente ordenado na palavra. Você tem que jejuar. Não, na palavra de Deus é ordenada, você tem que perdoar. Aqui você ore, aqui você não adultere, aqui você não minta, aqui você ame o próximo, mas não está lá dito, você deve jejuar tantas vezes por ano, ou por mês, ou por semana, ou tantas horas por dia. E eu já escutei todo tipo de história sobre jejum, que a pessoa deixava, os jovens deixavam de beber refrigerante, ou deixar de comer pizza quando saíam para comer outras coisas. Isso não é jejum. Tá? Jejum é você se abster do alimento. Agora, o que eu aconselho? Continue bebendo água, que era o jejum tradicional. Não se alimentava, mas se bebia água. O tempo todo se bebendo água. Por que, meus irmãos? Pensem bem. O corpo humano ele tem energias naturais, ou seja, reservas energéticas. Todos nós temos, embora os mais magros também tenham. Onde está a nossa reserva energética? Nas gorduras. Quando nós nos alimentamos de carboidrato, o nosso corpo transforma a glicose em energia e a energia em gordura. Uns têm mais, outros têm menos. Mas é ali que está a reserva. Então, quando nós fazemos isso, o nosso corpo começa num processo, o jejum faz com que o corpo comece um processo de limpeza. O que é que acontece? Muita gente vai surpreender aqui. Nossas células mais sadias começam a se alimentar das células doentes. Aí você vai se surpreender mais um pouco. Células doentes podem causar câncer, podem ser desencadeadoras de doenças. Então o jejum, por que pareça, em algumas situações, ele é benéfico. Mas você não deve fazer jejum apenas para emagrecer, como algumas pessoas fazem, né? Jejum para ficar magrinho. Nesse caso aqui, o jejum é uma busca de um fortalecimento, uma preparação para momentos de decisões importantes na igreja ou na sua própria vida. Então a gente vê, meus irmãos, que o jejum deve ser primeiro voluntário e processado, feito de forma tal que ele exprima para Deus o nosso sentimento. Devemos respeitar, meus irmãos, as nossas preocupações com a nossa saúde. Eu não aconselho ninguém a fazer jejum de 25 dias, 27 dias. Como eu já vi casos de pessoas que não beberam nem água e nem comeram. E terminaram morrendo. Porque o corpo pode ficar muitos dias sem alimento, mas não pode ficar sem água. Nosso corpo é 75% formado por água. E ele precisa estar com bastante água dentro de si para poder funcionar corretamente. A Bíblia sugere, meus irmãos, que existem coisas que nós podemos evitar temporariamente para a prática do jejum, visando o quê? A disciplina. E a gente vai encontrar isso em 1 Coríntios 17, quando Paulo diz assim, olha, o casal só se separe das suas relações sexuais, se for com muito consentimento e que seja para o jejum. Porque o jejum, ele querendo ou não, ele vai enfraquecer a pessoa. A pessoa vai perder energia. Nos primeiros dias provavelmente pode dar dor de cabeça, se você fizer um jejum de vários dias. Mas o propósito do jejum é fazer o quê? Com que a presença de Deus possa ser perene, seja presente. Não que Deus não seja presente porque nós não fazemos jejum, mas o jejum tem esse aspecto. Ou seja, o jejum busca fazer com que o homem aumente a sua comunhão. E você vê Jesus dizer o quê? Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o novo, ou seja, eu vou morrer, eu vou para a cruz, e nesse tempo vai ser necessário que ele jejue.
nos aproximar de Deus, é um ato de sacrifício com um propósito. Pense bem, você está sacrificando uma parte da sua vida com o propósito de tentar se aproximar cada vez mais de Deus e buscar entender a vontade de Deus. E hoje com esses mosquitos, né, com essas formigas, imagina aqui, já está me incomodando, imagina lá em cima. Então, quando Jesus, meu irmão, estava fisicamente com os apóstolos, com os discípulos, ele tinha acesso perfeito a Deus. Então, para que jejuar? Não havia necessidade. Ou seja, Deus estava presente. Quando Deus está presente, não há necessidade de jejum. Como bem observamos, foi frequente a igreja fazer jejum quando o próprio Jesus estava ausente. Interessante foi que nesse momento que Jesus aproveitou a oportunidade para fazer uma afirmação surpreendente. Você pela primeira vez escuta Jesus dizer o seguinte: eu sou o noivo da igreja. Ele diz aqui o texto: respondeu Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Ou seja, Jesus dá a primeira sinalização de que ele era o noivo e a igreja era o quê? A noiva. Mas de onde Jesus tirou essa ideia de falar isso? E não surpreendeu o que estavam ali ouvindo. Vejam só. Jesus, primeiro, usa a imagem de casamento da mesma forma que foi usada no Antigo Testamento para Yahvé, para mostrar essa relação de Deus com a igreja, porque Yahvé sempre dizia: Israel é minha noiva, Israel é a minha noiva. Agora a igreja é a noiva de Cristo. Ou seja, Jesus reivindica o termo para si e fala de seus seguidores como que estivesse escolhendo um casamento. Cada um de nós que entregamos nossa vida a Cristo é como se estivéssemos escolhendo alguém para casar. A igreja, aquele ser espiritual, invisível, porque existe a igreja visível, que somos eu e você, que estamos vendo. Mas a igreja espiritual, só Deus pode ver, só Jesus sabe quem é. Essa igreja espiritual é a noiva. E ele diz aqui que o noivo será tirado deles, e então os seus discípulos jejuarão naquele dia ou naqueles dias em que haverá necessidade de jejuar. Jesus fala de si mesmo como noivo. E interessante que quando ele fala que ele é o noivo, ele traz consigo uma nuance messiânica. É o primeiro momento, irmão André, que Jesus dá a entender que ele é o Messias. Porque o noivo, a ideia de noivo, no Antigo Testamento era a relação de Deus com Israel. E Jesus diz: olha, vocês não precisam jejuar, porque o Messias, que sou eu, estou aqui, estou presente, e essa relação nossa é como que estamos numa festa de casamento. E numa festa de casamento ninguém jejua. Ao mesmo tempo, meus irmãos, Jesus faz referência ao seu messianismo. E ao mesmo tempo que Jesus diz que ele é o noivo, ele também diz que ele vai morrer. Jesus aqui se revela como Messias, como noivo da igreja e como aquele que veio para redimir. Nessas palavras está tudo isso incluído e apresentado. Podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento? Não. Enquanto o noivo estiver presente com ele, ou seja, Jesus é o noivo. Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não precisa jejuar. Mas dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. E aí vão precisar jejuar. Então Jesus faz a relação que ele é o noivo, que ele é Messias e que ele
vai estar presente até um certo ponto e depois ele vai para a cruz e morre. E dá a vida por mim e por você. Jesus, meus irmãos, juntou-se à raça humana a fim de fazer o quê? Elevá-la a uma nova condição. Aqueles que entregam sua vida a Cristo entram na seguinte situação: eles agora são raça humana redimida. Por isso tornam-se filhos. Ou seja, nós saímos de uma esfera por adoção, da esfera da terra para a esfera do céu. No primeiro Natal, meus irmãos, o céu estava casando com a terra. Quando Jesus estava saindo do ventre de Maria, a terra estava se casando com o céu. O noivo estava presente e agora haveria as bodas do Cordeiro. A plenitude dos tempos estava começando e a graça de Deus estava se demonstrando no seu mais alto nível. Porque o próprio Deus encarnou, se formou homem e veio habitar entre nós. Ou seja, a chegada de Jesus é o anúncio de uma grande oferta. É uma ocasião de profunda alegria. E a grande oferta de Cristo e de Deus para o mundo é a sua graça. O amor de Jesus se demonstrou em celebrações e festas. Se você prestar atenção, quando você lê o Evangelho, você vê Jesus o tempo todo em festa. Sempre na festa. Gente, onde tem comida tem festa. Onde tem comida tem alegria. As pessoas têm até uma adagem popular que é muito clichê, que diz: onde não tem pão, todos brigam e ninguém tem razão. Não é assim? Mas quando tem comida, é momento de festa, momento de alegria. Jesus é visto como quem sempre estava pronto para uma festa. E Jesus queria que isso fosse transferido para nós. Curtir a vida ao máximo na comunhão com Deus. É isso que Deus quer. Que a gente mantenha a comunhão com Ele, aproveite o máximo essa vida que Ele nos deu. Se é preciso um momento de jejum, façamos jejum. Se é preciso um momento de festa, façamos festa. Quer comamos, quer bebamos, quer vivemos ou quer morremos, se comemos, comemos para o Senhor, se vivemos, vivemos para o Senhor, se vivemos para o Senhor, morremos para o Senhor. Ou seja, não há como separar esse momento de comunhão o tempo todo do cristão com o próprio Deus. E nas palavras de Jesus, irmão André, o reino dos céus é conhecido como um banquete, como um casamento, como uma festa. Ou seja, o reino dos céus é um local de alegria sem limites. A gente viu lá em Mateus que Jesus disse a motivação correta, irmão Iago, do jejum, irmã Clarice. A motivação correta é você se preparar para alguma dificuldade que poderá acontecer na sua vida e que você necessita a interferência de Deus. E que você deve tomar um banho, escovar os seus cabelos, escovar os seus dentes, beber um pouco d'água, vestir uma roupa e ir para a vida, para o trabalho. Fazer as atividades que você tiver disponibilidade para fazer. Quais são as lições, meus irmãos, que nós vamos tirar desse pequeno texto? Primeiro, que essa sagrada união entre noivo e igreja, entre noivo e noiva, começou por sua graça, aqui na terra. E ela se consumará com os eleitos no céu. Onde teremos o quê? As bodas do Cordeiro. Aquele casamento eterno, irmão Juvenal, em que não cansaremos de festejar a eternidade com o próprio Cristo. O jejum deve ser privado, deve ser particular, deve ser individual, para que os outros não saibam o que você está fazendo. Ó, pastor, eu não consigo fazer durante a semana quando estou trabalhando, eu vou fazer meu jejum no sábado pela manhã e no domingo pela manhã.
Ó pastor, eu não consigo fazer 2 dias, eu vou fazer no domingo pela manhã o meu jejum. Então faça, meu irmão, o seu jejum num domingo pela manhã. Mas que ele seja individual e que ninguém saiba. E a última coisa que a gente aprende é que Jesus disse que quando ele fosse embora, quando ele ressuscitasse, era necessário que os discípulos e os seus seguidores e os crentes jejuassem. Ou seja, Jesus deixou claro que o jejum é algo certo, algo que devemos fazer não por obrigação, mas por contrição, por necessidade espiritual, e que os crentes devem fazê-lo em momentos adequados. Vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor Deus, coloque em nossos corações o desejo de te servir mais. E se não conseguimos te servir conforme o teu desígnio, Senhor, conforme está na tua palavra, qual é o desejo dos irmãos de jejuarem por esta igreja, jejuarem pelas suas próprias vidas, para que Deus possa cada vez mais confirmar a sua vontade entre nós. Muito obrigado, Senhor, por tudo que tua palavra tem deixado como ensinamento para nós. Sempre estamos aprendendo algo, tanto a respeito do próprio Deus como a respeito de Jesus. Que o Senhor nos faça um vaso novo a cada dia. Sabemos, Senhor, que foi pago altíssimo preço pelo que Jesus fez. E da nossa parte, que nós nos humilhemos, que nos diminuímos diante do Senhor. Que nós diminuímos e que o Senhor cresça. Para a glória de Deus, é isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos esses irmãos e todos os que estão em casa, e todos aqueles que vão assistir este sermão, hoje e para todo sempre. Amém. Amém.